vamos lá. A Arquimóvel, enfim, é uma indústria aqui da cidade de Nova Prata, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso negócio. Aqui tem alguns produtos que a gente vem desenvolvendo aí ao longo desse último ano, que estão rodando já no mercado, para entender um pouquinho o que a gente faz. Desculpa aí. Quem é a Arquimóvel? Então, é uma empresa de móveis de madeira maciça, que nem o Ivo falou. A gente trabalha basicamente com uma característica de madeira que é o pinus, né? É considerada hoje uma das maiores indústrias de móveis de madeira maciça do Brasil e também uma das maiores exportadoras de móveis do Brasil hoje. Os nossos móveis hoje eles estão nas maiores redes do Brasil e do mundo, sem dúvida alguma a gente tem na nossa carteira os maiores varejistas do mundo e também aqui do Brasil. Hoje a gente tem um time aí de aproximadamente 500 colaboradores, a gente está totalmente comprometido em oferecer o melhor produto e serviço aos nossos clientes. Estamos localizados aqui na cidade de Nova Prata, na Serra Gaúcha. A gente é uma empresa aí já de 40 anos de experiência no mercado moveleiro, né? E o nosso Parque Fabril conta aí com uma área de 40 mil metros quadrados, tem máquina e equipamento aí moderna, de alta performance, enfim, que garantem uma alta precisão na industrialização da madeira maciça, né? Falando um pouquinho do que a empresa pensa, né? Então, qual que é, enfim, a gente tem um propósito muito claro aqui dentro da empresa, que é a questão de possibilitar, enfim, que o consumidor participe do móvel, montando e transformando o produto, né? Por que isso é importante? Porque o nosso móvel, a característica do nosso móvel é a característica do móvel desmontado, né? É um processo onde o cliente compra o móvel na loja, leva para casa e tem a oportunidade de montar. Essa atividade ou essa experiência de montar, a gente quer que ela seja cada vez mais uma experiência única, né? O consumidor pode estar construindo e participando desse momento dentro de casa e que ele não seja uma experiência, que seja uma experiência agradável, uma experiência diferente, né? Que o consumidor pode estar, então, participando. Aí a gente tem algumas imagens aí do pessoal montando. Eu acho que essa imagem final aqui é a que mais traduz o que a gente quer e espera quando o cliente compra o nosso móvel, né? Que ele possa guardar na memória esse momento e estar montando. A gente tem até algumas pesquisas aí que são feitas pelas grandes lojas que falam que quando um cliente ele participa, uma pessoa participa do processo de montagem, ela acaba tendo um carinho, uma estima muito maior pelo móvel, e é isso que a gente quer trazer cada vez mais para o mercado brasileiro. Não é uma realidade aqui, mas é uma realidade que a gente encontra muito forte no mercado exportador, nos países, principalmente europeu e Estados Unidos, que é onde a gente tem bastante presença hoje, né? Falando um pouquinho dos nossos pilares organizacionais, a gente foca muito na questão da experiência do consumidor, que é essa questão de criar o vínculo com o móvel. Essa experiência ela está pautada basicamente em 3 principais diferenciais, que é um sistema de montagem simples e autoexplicativo, ou seja, tem que estar toda a informação para o cliente ali no manual, o design acessível e a durabilidade do móvel, que está baseada na madeira maciça. Aqui começa a ter muito insight, muita relevância para o que a gente vem conversando, porque esse tipo de característica, ela se traduz dentro do processo industrial em uma série de desafios, né? A questão do sistema de montagem simples e autoexplicativo, além de ser uma atividade muito forte no processo de engenharia, e ter um know-how de como construir esse móvel dentro da engenharia, na fábrica ela se traduz numa necessidade, uma exigência muito grande no processo industrial para garantir a qualidade da fabricação, porque na realidade a gente fala muito aqui, hoje a gente produz, a gente chega a embalar aqui por semana quase 4 mil móveis, e para nós é um volume de 4 mil móveis, mas para o cliente que compra aquele é o móvel dele, essa atividade, essa experiência dele. Se ele encontra algum problema de qualidade ali no meio, acaba penalizando essa experiência. Então, isso para nós se traduz muito forte dentro do processo industrial, de como buscar adequar o processo ou garantir que o processo atenda toda essa expectativa na ponta, né? O outro pilar que a gente tem, que a gente foca bastante, é a questão da excelência operacional, que está baseado no controle de qualidade diferenciado, que a gente tem, a parceria com o cliente ganha-ganha, e o padrão internacional. Como eu falei antes, a gente é uma empresa, uma indústria que exporta bastante, então essa questão do padrão internacional, na realidade, não é falácia, ela está, de fato, na nossa veia, são mais de 30 anos exportando para o mundo, né? A gente acaba adquirindo isso com todos o nosso know-how interno, acaba trazendo isso para dentro, é bem fundamental isso.
E acaba trazendo, o que é a ideia nossa? É trazer esse conhecimento, esse know-how que a gente tem do mercado moveleiro internacional, trazer ele também para o mercado brasileiro, né? E o outro pilar que para nós é fundamental é o pilar, então, da sustentabilidade, né? A gente trabalha hoje só com madeira de reflorestamento, a gente utiliza 100% da matéria-prima, a gente está buscando fazer a utilização de 100% da matéria-prima, a gente está investindo num projeto para o próximo ano aí que foca muito nessa questão da geração de energia, na questão da venda, da transformação do resíduo, e um ponto final, assim, que é fundamental nesse escopo todo é a questão da logística, né? Como o nosso móvel ele sai hoje desmontado, a gente acaba gerando uma economia muito grande no processo tanto de transporte, quanto no processo de armazenagem, exige muito menos área, muito menos energia, vamos dizer assim, é gasta nisso aí. Então, assim, de maneira sintética, esses são os 3 pilares organizacionais que a gente trabalha, eles são pilares tanto que conversam com o mercado, quanto transferem para dentro da organização uma exigência muito grande das atividades industriais, vamos falar assim, para que a gente possa, de fato, entregar isso na ponta. Tá? Seguindo aqui, então, eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente sobre a questão do início da jornada, que eu acho que é o que importa bastante para nós, né? Por que tudo isso começou? De maneira bem rápida e bem simples, a empresa, a Arquimob, sim, é uma empresa exportadora do Brasil, e isso por si só traz uma série de desafios, né? O primeiro desafio é a questão do preço, né? A gente trabalha no mercado onde, como o teu cliente lá fora, o mercado, enfim, os mercados americanos, o mercado europeu, que é onde a gente atua bastante, ele é um mercado que ele não entende o conceito da inflação, pelo contrário, né? Então, a gente trabalha com uma estabilidade muito grande no preço, ou seja, o preço ele não corrige ao longo dos anos, e pelo contrário, ele acaba sempre tendo que trabalhar até no preço em moeda estrangeira, tendo que buscar uma redução nesse preço ao longo dos anos e não uma valorização do preço. E isso contrapõe com a questão do custo, né? A gente tem aí a variável do câmbio, sim, que se tu olha ela é uma variável que oscila, essa linha azul, a gente tenta representar, esse é um gráfico que traz alguns dados aí dos últimos anos, então se tu olhar a linha azul, ela tende uma estabilidade, depois ela tem um momento que ela sobe, né, mas o que a gente vê nesse processo todo é que por mais que tu tenha uma valorização do câmbio, a gente acaba tendo efeito direto no custo, porque muito daquilo que a gente trabalha como matéria-prima, os nossos principais insumos, eles direta ou indiretamente, eles são altamente afetados pelo câmbio. Então, por exemplo, a gente trabalha no mercado, dentro da nossa matéria-prima, da nossa estrutura, a gente tem a embalagem de papelão, e aí a gente vai chegar na base que é a celulose, que hoje ela tem um grande nível de exportação, o Brasil exporta muita celulose, e inerentemente, com o câmbio subindo, o pessoal enxerga essa oportunidade de exportar e diz, ok, então vou repassar uma parte desse reajuste para o mercado interno. O mesmo vale para o aço, nas corrediças que a gente trabalha, e o mesmo vale para o MDF, o mesmo vale para a madeira, enfim, toda a base da matéria-prima, de alguma forma ou outra, como ela também está ela tá exposta à exportação, ela acaba arrastando o custo junto. Então, tudo isso gera para nós um grande desafio, que é uma pressão do preço contra o aumento natural do custo que a gente tem quando é o critério da inflação dentro do Brasil, mão de obra, tudo que corrige anualmente. E quando tu veria, assim, uma expectativa, agora o dólar está subindo, vai corrigir, legal, vai ter ganho, aí o custo vem junto também e acaba tu tendo uma pressão que te leva a um único desafio. Como é que tu te posiciona, como é que tu defende esse mercado? Essa discussão interna que a gente teve muito forte aqui, ela nos levou a entender que a gente tem basicamente uma única variável para gerenciar nesse cenário, para que a gente continue e se mantenha competitivo nesse mercado. E essa variável é a excelência, o custo de industrialização, é o quanto a gente consegue internamente, ano a ano, ser melhor e mais eficiente em toda a nossa mão de obra, no sentido de conseguir, com o mesmo custo operacional, com o mesmo gasto operacional, produzir cada vez mais, né? Ou seja, esse é o grande desafio e foi a variável que a gente entendeu aqui internamente, que a gente tem ação e consegue gerenciar. Isso nos levou, então, a começar a construir uma solução e entender, ok, eu tenho que ter resultado para que a empresa se perpetue, né, a busca pelo resultado,
a gente começou a estudar essas variáveis e entendeu que o caminho é a melhoria contínua. Legal, a melhoria contínua, ela tem a identificação da situação atual, eu tenho que identificar isso, eu tenho que projetar a situação futura, a gente define um plano de ação coletivo em busca do estado futuro, acompanha os resultados almejados, faz ajuste e retoma o ponto inicial, o famoso PDCA. Isso é um ciclo que não tem fim e a gente vai trabalhar com isso muito forte. Ok, legal, e aí, como é que eu avanço, né? Aí a gente chegou, eu até quero dar o mérito aí, a gente teve uma reunião aqui internamente com o Thiago aí da Produtari, um parceiro nosso aí que a gente conhece há bastante tempo. Um dia ele esteve aqui na empresa e ele me contou uma história. Ele disse: Eduardo, eu tenho uma coisa muito forte na minha vida, que é o seguinte: se eu olhar um trabalho que eu fiz há 3 anos atrás, hoje, e eu ver esse trabalho e achar que ele ainda está muito bom, que ele é excelente, significa que ao longo desses últimos 3 anos, eu, como profissional, não me desenvolvi. E aí a gente começou a entender que a sustentação dessa questão da melhoria contínua, ela está muito forte no autodesenvolvimento dos colaboradores, porque a gente vê muito falar em bota setor de melhoria contínua dentro da empresa, em cria processo, traz consultoria, encaixa todo mundo, e quando vai para a base, o colaborador em si, ele não busca esse autodesenvolvimento, ele não busca crescer. E a gente começou a entender que isso fazia parte do perfil e principalmente fazia parte da solução, instigar o colaborador para cada vez mais ele buscar esse conceito do autodesenvolvimento, né? Tem uma frase que a gente cita aí, que a vontade de se preparar ela tem que ser maior que a vontade de vencer, porque a vitória ela vai ser consequência da boa preparação. Isso ali também trouxe para nós a questão do propósito de liderança, o entendimento de que a gente precisa, porque eu estou focado no indivíduo como autodesenvolvimento, e aí eu tenho a questão da liderança, que é bater meta de forma consistente através da equipe, com respeito aos valores da organização. Se eu não tiver uma liderança comprometida com isso, e só o indivíduo, ou só as pessoas do time estiver pensando em se desenvolver e crescer, mas eu não tiver uma liderança comprometida com isso, eu não construo o trabalho em equipe, que é o que a gente precisa para também avançar e ter os resultados que a gente quer. Então, aí a gente trouxe para a pauta essa questão do desenvolvimento da equipe. Tem uma coisa que a gente acredita muito, sim, se a gente não treinar as pessoas, e aí vem esses dois lados, treinamento e autodesenvolvimento, e essas pessoas não têm um esforço coletivo na execução das atividades, o foco no resultado, quer dizer, e aí sim o crescimento do time como recompensa. Isso é o que a gente acredita muito no processo de desenvolvimento de equipe, e tudo isso leva a um impacto final, que é o crescimento pessoal e profissional de cada colaborador da empresa, gerando emprego e renda na comunidade. A gente fechou essa casinha, ela é uma casinha relativamente simples, mas ela foi construída com base nesse racional. A gente saiu da busca do resultado, entendeu que o meio é a melhoria contínua, mas ela por si só, ela não teria fim. Ela precisa de uma base muito forte, uma liderança comprometida e de indivíduos cada vez mais focados em buscar o seu autodesenvolvimento. Isso aí, com o trabalho em equipe, vai levar nós a atingir o resultado que a gente busca. Então, esse foi o caminho que a gente trilhou. E aí, rapidamente, para fechar aqui essa primeira parte, como é que a gente montou a estrutura, então? Quando a gente começou a olhar para esse desafio, olhar esse viés de organização, a gente disse, bom, a gente precisa montar um time de melhoria contínua forte. Esse foi o primeiro passo. A gente não tinha internamente uma estrutura de melhoria contínua, a gente trouxe a melhoria contínua para dentro da empresa e começou a colocar ela no centro. A gente começou a trabalhar com o pilar do 5S, vinculado à melhoria contínua. Depois a gente avançou para um processo de integrar a qualidade da melhoria contínua, porque senão tu tem uma qualidade que só fiscaliza e não uma qualidade que busca estruturar o processo. Depois a gente fez um outro passo internamente aqui de construir comitês multidisciplinares de caixa, matéria-prima e mão de obra, porque a gente entendeu aí nesse contexto. E, cara, as pessoas no dia a dia, a função delas, às vezes, está muito mais direcionada a garantir entrega do que propriamente buscar formas de reduzir custo, formas de buscar a otimização da matéria-prima ou formas de buscar a redução de mão de obra. Então, a gente criou 3 comitês multidisciplinares, são pessoas de várias áreas que se reúnem semanalmente e alimentam o setor de melhoria contínua com oportunidades. Então, isso tudo vai conectando. Depois a gente casou, incorporou junto do setor aí a Verônica capitaneia esse time hoje, que é melhoria contínua, qualidade, engenharia de processo, estão todos dentro do mesmo guarda-chuva. E, por fim, a gente implantou agora, no último ano, um programa de sugestão de ideias na fábrica, que também
alimenta esse processo todo, essa máquina toda. E aí a gente acabou montando, então, uma estrutura e cada vez mais ela se retroalimenta, ou por sugestão de colaboradores, ou pelo trabalho dos comitês, ou pela instituição de 5S, e tem apoio na qualidade de engenharia de processo. De maneira, assim, sintética, esse foi o caminho que criou a base, ou que a gente acredita que seja a base, para que a empresa, sim, seja uma empresa que aprende. Eu acho que esse é um conceito aí importante, aí a quinta disciplina, né, a fazer com que a empresa seja uma empresa que aprende e não uma empresa que fique estagnada no tempo e que não evolui. Agora eu vou, então, apresentar o case que a gente desenvolveu aqui em parceria com a Produtari, dessa nossa jornada Lean, e que a gente está trabalhando para aumentar a nossa competitividade. Peraí, travou aqui. Ops, agora foi. Então, qual que é o objetivo geral desse nosso projeto? A gente quer, então, implementar melhorias no nosso sistema produtivo, utilizando as práticas e os conceitos de produção enxuta, de modo que a gente vai, então, aumentar a nossa produtividade, diminuir os nossos custos e ser, dessa forma, então, mais competitivo. Isso vai bem de encontro com o que o Eduardo estava comentando agora há pouco, com o cenário econômico que a gente está inserido. Esse ser mais produtivo e reduzir os nossos custos é a única forma que a gente encontra nesse momento de conseguir nos mantermos vivos nesse cenário cada vez mais competitivo. Então, a gente está focando exatamente nesse objetivo para nos desenvolvermos cada vez mais. E aí, aqui, eu tenho uma timeline de como que está sendo essa nossa jornada em parceria aqui com a Produtari. Nós tivemos outros trabalhos que foram desenvolvidos aqui na empresa antes de 2019, mas eu vou focar a partir de 2019, justamente porque foi quando a gente começou a ter essas mudanças e essas alterações estruturais que o Eduardo apresentou agora há pouco, que fez a nossa visão estratégica, a nossa visão de futuro ser alterada, e aí começou a nos levar nessa nova jornada Lean que a gente vai comentar agora. O que desencadeou todo esse nosso trabalho? O nosso principal cliente, o cliente de exportação, ele estava com uma dificuldade, na verdade, nos procurou avisando assim, vocês estão com uma dificuldade muito grande de nos entregar um produto X, e eu gostaria que vocês diminuíssem o lead time de entrega desse produto. E ele se predispôs a trabalhar conosco nesse projeto para a gente começar juntos a desenvolver melhorias dos nossos processos para entregar cada vez mais rápido os produtos para ele. E aí a gente trabalhou junto e fez esse primeiro trabalho, que foi um mapeamento de fluxo de valor, especificamente naquele produto, na verdade, numa peça daquele produto, e que desencadeou um plano de ação lá em fevereiro de 2019, que a gente começou a implementar na fábrica. Desse projeto, a gente identificou um gargalo na fábrica, um ponto que era crítico, justamente por causa daquelas peças daquele produto. E aí surgiu esse primeiro Kaizen, que foi na área de colagem, que a gente fez em parceria com a Produtari. A área de colagem, ela é a área onde a gente recebe as lamelas de madeira, cola uma com a outra, e a gente faz os painéis que vão formar as peças dos móveis na sequência. Então, nesse Kaizen, o que a gente identificou? Que nós tínhamos 2 turnos naquela época e nós precisávamos aumentar a nossa produção. E, na verdade, nós queríamos trabalhar num turno só fazendo a mesma produção. Nós, aqui, entrando mais no que nós trabalhamos, nós temos 4 prensas de colagem e 2 delas, elas têm algumas limitações técnicas, elas recebem produtos específicos para serem processados, mas as outras 2, elas, na verdade, recebiam da logística ou da liderança da área, que ia enviando os produtos para serem colados. Então, não existia uma lógica por trás de como que cada equipamento recebia o produto e por que aquele produto estava sendo processado naquele equipamento. E aí a gente começou a conversar sobre e criou as famílias de produto por prensa. Então, criou as famílias simples, média e complexa.
fez todo o balanceamento, então, baseado em cada uma dessas famílias, no produto que estava sendo produzido naquele processo, naquele momento, e fez todo o balanceamento da operação. Então, quando estava operando com uma família simples, precisava X pessoas, quando a família média, Y pessoas, então fez todo o balanceamento para a gente conseguir ajustar. E, nesse momento, a gente teve a primeira capacitação bem básica da liderança sobre teoria das restrições, mecanismo da função produção e sobre o que eram os kaizens, né? Já que a gente estava entrando com essa metodologia nova na fábrica, a gente trouxe esse conceito para disseminar com as pessoas, para elas entenderem por que a gente estava trabalhando com kaizens, o que era e o que iria nos proporcionar. E só nesse primeiro evento, nesse setor, a gente teve já um ganho de produção de 16,2% e de 12% de incremento de produtividade, só nesse primeiro Kaizen. Aí, a gente continuou nesse cenário todo que o Eduardo acabou de discutir agora há pouco conosco. A gente viu que precisava melhorar cada vez mais. Nós identificamos que Lean, sim, era a forma de a gente entrar, implementar a melhoria, era o que a gente deveria almejar e seguir. E a gente tinha, então, a alta liderança da empresa, a alta direção, ela estava a favor desses projetos. Nós tínhamos o nosso principal cliente também a favor disso e disposto a nos ajudar. Nós tínhamos o caminho, então a gente procurou um parceiro, que foi a Produtari, e que veio nos ajudar para um projeto muito maior, que é o que eu vou explanar daqui em diante. Esse projeto, então, ele englobava toda a nossa fábrica de exportação. Nós temos duas fábricas aqui, nós chamamos de duas fábricas, uma que é destinada para mercado interno e uma para mercado de exportação, que é a maior parte do nosso volume de produção, então foi por isso que a gente acabou focando aqui nessa de exportação. E aí, em julho desse ano, do ano passado, perdão, nós fizemos o primeiro Kaizen ali sobre esse tema, e a gente, então, fez um mapeamento do fluxo de valor atual e futuro para entender onde a gente estava. Aí, na sequência, a gente fez mais 2 Kaizens, um sobre travessas e painéis, porque a gente identificou, então, que todos os nossos móveis, na verdade, eles são compostos basicamente de 2 itens, que são ou é uma travessa ou é um painel. E aí a gente criou, então, esses 2 grupos que deram a origem a todo o restante do processo aqui na fábrica. Na sequência, então, a gente fez toda a avaliação dos nossos buffers e todas as rotas logísticas e gestão visual, porque a gente fez uma mudança de paradigma dentro da fábrica, alterando o nosso layout, iria alterar nosso layout, né, para ser mais produtivo e reduzir os nossos custos. Em dezembro, no nosso recesso de final de ano, a gente teve a alteração de layout em si para atender essas novas famílias que a gente estava trabalhando, que são travessas e painéis, que foi no nosso recesso ali de final de ano. E aí, em março, a gente começou um trabalho mais focado, então, na metade do ano passado, foi trabalho de amplitude, então, que a gente englobava toda a fábrica e trabalhava em todos os processos. E depois, em março, a gente começou a operação padrão, indo nos pontos ou nos fluxos onde a gente via que tinha maior dificuldade ou gargalo, que a gente precisava focar mais, e aí começou a fazer trabalhos em postos específicos. E, na sequência, aí veio a pandemia, e aí a gente acabou parando um pouco esses projetos, mas internamente a gente continuou fazendo, sim, os projetos de melhoria e toda aquela parte de estrutura que o Eduardo comentou ali dos comitês, da qualidade, da engenharia de processo, 5S, e as ideias a gente continua trabalhando e fazendo, implementando Kaizens. Só que com a Produtari, em função da pandemia, a gente não conseguiu fazer eventos em conjunto ainda, mas deve continuar nos próximos meses. Entrando, então, que especificamente nesse projeto da fábrica toda aqui de exportação, aqui é uma foto de quando a gente fez o mapeamento do fluxo de valor, então aqui a gente estava discutindo toda a questão do mapeamento em si, que foi um momento muito interessante, porque a gente quebrou vários paradigmas, realmente entendeu o que nós buscávamos com essa fábrica, onde a gente queria chegar, como ela tinha sido concebida, qual era a estrutura e o que nós queríamos melhorar com ela. E aqui está o resultado desse trabalho, aqui são os mapas de fluxo de valor, do estado atual aqui na parte superior, então com fluxo de informações na parte superior,
e depois aqui com a questão do fluxo de materiais. Então, a gente pode ver que a gente trabalhava muito setorizado, vários processos para produzir um produto, e a taxa de agregação de valor era muito baixa, no caso. E aqui debaixo, o mapa do fluxo de valor no estado futuro, que era onde o nosso norte, onde nós queríamos ir, com um fluxo de informações super enxuto comparado com o anterior, e com um processo também bem mais enxuto, onde a gente começava a trabalhar não mais por processos, e sim por família de produtos, que aí foi a grande virada de chave que a gente teve. Aqui, só para ficar mais claro, porque ali naquele fluxo, no mapeamento é um pouco difícil de entender, mas aqui tem um fluxo esquemático mostrando exatamente aquela imagem. Então, aqui a gente tem os nossos processos, né, o corte, um supermercado aqui, um buffer, a colagem, a criação das nossas famílias, que então foram os 2 blocos, apesar de aqui ter 4 famílias, na verdade são 2 grandes famílias, a de painel e a de travessas, e dentro de travessa a gente tem 3 subfamílias, que é gavetas, travessas pequenas e travessas grandes. E aí toda a questão dos próximos buffers, pintura, processo de revisão, montagem, embalagem e paletização. Então a gente identificou que o loop que nós iríamos trabalhar naquele momento, que era o mais crítico, que nós precisávamos atuar, era esse aqui que foi o priorizado. Só para ficar claro, a área que a gente trabalhou aqui na fábrica, esse aqui é mais ou menos um layout super esquemático de como é a fábrica. A gente focou nesse layout, nessa parte de processamento, então, que são as operações de transformação das peças. A gente não focou, então, em madeira, ou em pintura, ou em embalagem, foi na parte de transformação das peças. Quais foram os resultados, então? A gente teve resultados em 3 pilares, basicamente. Lead time, pessoas de produção e na questão do fluxo de informação. Eu vou entrar aqui em cada um deles, evidenciando agora os resultados na sequência. Antes de eu apresentar isso, além dessa questão toda dos Kaizens, a gente teve também, em paralelo, uma capacitação dos nossos colaboradores, básica também em engenharia de produção, justamente porque nós precisávamos formar uma massa crítica com os nossos colaboradores e engajar eles nessa nossa jornada. Então, eles estavam recebendo os conhecimentos e as informações para vir junto conosco nessa jornada. Geralmente, nós fazíamos os eventos Kaizen durante o dia, e à noite nós tínhamos essas capacitações com a liderança e com algumas outras pessoas das áreas que nós considerávamos como pessoas chaves para disseminar essa cultura na empresa. Em relação ao lead time aqui, o que a gente mais evidenciou? Como eu comentei antes, a gente trabalhava basicamente por operações. Então, aqui a gente tinha as operações de moldureira e perfiladeira, as operações de usinagens, processos mais manuais, e vocês percebem que a gente tem um emaranhado de setas aqui, e isso representa as peças caminhando pela fábrica. Então, elas andando pela fábrica, de modo que as máquinas eram espalhadas a forma que elas operavam, então, pelo setor, e as peças tinham que se direcionar para as máquinas. Não existia um fluxo contínuo onde essa peça aqui ela vai ter que passar por tal e tal máquina, e essas máquinas já estavam dispostas em linha para essa peça passar por elas de uma forma muito mais rápida. Dessa forma, nós tínhamos muito contrafluxo, as movimentações de peças eram exageradas, elas poderiam uma peça estar nessa parte do pavilhão e ter que ir para o outro para fazer um outro processo em uma máquina que estava só daquele lado. E as lideranças aqui eram por operações, ou seja, eu sou da furação, eu finalizei o meu processo, eu passei para o processo seguinte, então eu entreguei minha parte. Agora, se tinha algum problema de qualidade, algum outro problema, com o processo seguinte. Eu fiz, eu entreguei, então está ok. Então, a gente tinha muito problema nesse sentido. E qual que foi a nossa proposta? Então, a gente começou a trabalhar com famílias. Nesse bloco superior, então, as de travessas, e nesse bloco inferior, painéis. Que a gente vê que já ficou muito mais clean, porque toda vez que entra, por exemplo, um painel nesse fluxo, ele já sai pronto daqui e já vai direto para o estoque ou para o processo posterior, que pode ser pintura, embalagem, depende da peça. Da mesma forma que acontece aqui com gavetas, então, se entrar uma gaveta, ela já vai sair pronta desse fluxo, ou alguma das outras travessas.
Isso fez com que a gente também criasse lideranças por fluxos. E aí, a pessoa se tornou responsável por entregar a peça pronta. Então, se nós detectássemos algum problema em alguma peça que passou por aquele fluxo, ficava muito mais fácil de chegar com as pessoas e conversar e dizer, essa peça está com um problema de qualidade, vocês vão ter que retrabalhar ela. Então, a pessoa se torna responsável pela produção da peça, tanto a operação quanto a liderança na hora da produção. Além disso, as movimentações reduziram bastante e, consequentemente, a gente reduziu o lead time do processo. E ficou muito mais fácil de saber onde estão as peças na fábrica e tiramos todos os contrafluxos nesse novo cenário. Aqui, quando a gente fez a alteração de layout, né, então, aqui só umas fotos de como foi, vocês podem ver que a gente realmente mexeu na fábrica toda, todo esse pavilhão aqui, a gente mexeu, movimentou, fez desde a alteração de toda a exaustão, toda a parte elétrica, toda a parte mecânica, toda a gestão visual, então foi uma alteração gigantesca de movimentação de máquinas e peças aqui. E o que a gente teve, então, nessa alteração de layout? Nós tivemos 41 máquinas que foram realocadas no pavilhão, 25 pessoas envolvidas, porque, como eu comentei, foi toda a questão da exaustão que a gente teve que alterar, esteiras, gestão visual, toda a parte elétrica, então foi bem moroso esse trabalho. Foram 24 dias que a gente trabalhou nessa alteração de layout, então foi todo o recesso ali do final do ano. Então, antes da gente fazer essa alteração, a gente conversou, fez todo um treinamento, uma capacitação com os nossos colaboradores, porque imagina assim, eles estavam saindo de férias, e aí quando eles voltassem em janeiro, a fábrica ia estar totalmente diferente. Então, antes deles saírem, a gente chamou todo mundo por setores, colocou na sala, explicou porque a gente estava fazendo aquela mudança, qual era o motivo, o que a gente tinha por trás daquilo, e avisou que quando eles retornassem, eles iriam ver outra fábrica. De fato, foi o que aconteceu. Além disso, a gente teve basicamente só 4 kaizens para fazer todo esse planejamento e toda essa mudança. Então, em alguns momentos, a gente estava meio cético de que era o caminho, mas no fim a gente viu que de fato era verdade. E 4 meses de planejamento. E a principal mudança é que a gente saiu do processo e entrou para o produto, né? Mudou o layout e começou a trabalhar, então, nessa questão dos fluxos. Aqui, também, em relação a estoque, então, fica bem evidente como reduziu os estoques, porque na questão do fluxo, se eu tenho as máquinas já colocadas na sequência da operação, quando ela sai da operação A, ela vai para a operação B, não fica um buffer tão grande entre essas operações, diferente do que tinha aqui, e agora, na foto inferior, que a gente já mostra que reduziu o estoque em processamento. Por que isso reduziu também? Porque a gente criou uma área separada, que é a área que forma os kits, ou forma os lotes, as bateladas, antes de ir para o processo posterior. Então, todas as peças que estão prontas vêm, aguardam todo o seu kit para ir para o processo posterior e a gente ter um móvel, porque, na verdade, o móvel é composto de várias peças que vão passar em fluxos diferentes, elas chegam nesse ponto, formam o kit e vão para o processo posterior para a gente ter um móvel em si. Então, aqui também a gente fez todo o dimensionamento dos buffers, né, para garantir que a gente tivesse os espaços adequados entre uma máquina e outra, para a gente não parar e também para a gente ter os estoques de segurança. E as vias de conexão entre um fluxo e outro para mandar para esse centro formador de kit, para ter vias expressas que, quando estivesse pronto, já mandasse direto para esse ponto. Aqui a gente tem alguns relatos das pessoas que trabalham conosco aqui na fábrica, de modo que essa é a parte mais gratificante, né, de todo o trabalho, no qual a gente observou que, de fato, eles viram valor no trabalho que a gente fez e viram que facilitou o dia a dia deles. Ou seja, eles comentaram, por exemplo, que as peças estão atravessando muito mais rápido na fábrica, já que reduziu o lead time, então elas atravessam mais rápido, elas conseguem ter um controle maior de onde estão as peças, porque eles sabem que está dentro daquele perímetro, que é daquele fluxo, e não estão espalhadas pela fábrica toda, com certeza vão estar no fluxo.
ficou mais fácil para achar os lotes e também as pessoas sabem aonde que vão, que está a máquina e o lote. Então, a parte interessante aqui é ouvir os relatos deles e ver que realmente facilitou o dia a dia da operação. Em relação ao fluxo de informação, a gente teve, então, a possibilidade antes a gente tinha postos operativos isolados, então ficava muito difícil identificar o gargalo. Dentro dos fluxos, a gente começou, então, a avaliar carga homem, carga máquina, e ficou evidente qual era o gargalo de cada fluxo, quantas pessoas nós precisávamos para operar com aquele fluxo, variando a demanda. Então, ficou muito mais fácil para o PCP em si programar a fábrica, porque ele tem noção exata do fluxo, quais são as peças que vão passar por aí, qual que é o gargalo, enfim, a demanda, qual que é o móvel, e aí isso facilitou bastante o fluxo de informações. E também para a alocação das pessoas, então, né, para a gerência industrial, facilitou para alocar as pessoas no setor, dependendo do móvel ou das peças que vão passar ali naquele dia. E com isso a gente conseguiu também fazer uma redução do quadro de lotação, baseado exatamente nas pessoas que nós precisávamos para cada fluxo, e não mais por setor. Também a gente conseguiu melhorar o nosso sequenciamento, né, porque daí a gente evidencia o sequenciamento pelo fluxo, e se já está lá no centro formador de kit. Então, a gente sabe exatamente que quando chegou ali no centro formador de kit é porque o lote está pronto e disponível para ir para o processo seguinte. Então, ficou muito mais fácil também para fazer todo o sequenciamento de produção da fábrica. E, além disso, como a gente tinha os controles dos buffers, a gente sabe exatamente qual máquina está atrasada ou antecipada. Só olhando os buffers, a gente já consegue saber se vai ter algum problema de produção ou não. Então, ficou muito mais claro e evidente, coisa que antes a gente tinha uma grande dificuldade para conseguir trabalhar. E, além disso, a gente fez toda a questão da alteração da gestão visual, né? Com aquilo que eu comentei antes, das vias expressas que mandam direto para o centro formador de kit, e os nossos estoques que fornecem para esses fluxos. Então, a gente fez toda uma gestão visual também, e da fábrica também, todo o chão, a gente fez toda a alteração visual. Em resumo, então, quais foram os nossos benefícios com esse trabalho todo? A gente teve uma redução só em lead time de 11,5%, de colaboradores, a gente reduziu 12% do nosso quadro. A área ocupada, ela diminuiu em 17%, porque a gente aproximou as máquinas e diminuiu os buffers, então a área ocupada, na verdade, sobrou uma área gigantesca no meio da fábrica ali, que gigantesca não, mas modo de dizer, mas uma área inteira que está sem nenhuma peça ali, e sem nenhuma esteira e nada. A distância percorrida, ou seja, aqui é um exemplo de uma cômoda, porque isso o que acontecia? As peças iam andando pelas operações e ela percorria uma distância X. Como a gente aproximou essas operações, a cômoda ela passou a percorrer uma distância inferior a 40%, né? Então, diminuiu 40% o que ela andava na fábrica. Isso significa que as pessoas estão deslocando essas peças 40% menos também, porque para ir de uma máquina para outra, alguém movimentava essas peças. E, além disso, a gente podia ter algum risco de bater peça, danificar a peça, então podia ter riscos de qualidade ou gerar algum refúgio em todas essas movimentações. No exemplo da cama, a gente reduziu, então, 18% das movimentações. O estoque em processamento, ele reduziu em 29%. E as esteiras na fábrica, que era onde a gente aloca os buffers, que é a maior briga que a gente tem com o Giacomo, que ele quer tirar o maior número possível dessas esteiras, a gente ainda vai tirar algumas, Giacomo. A gente já reduziu 11%. Então, esse aqui são ganhos bem expressivos com esse trabalho. Além disso, a gente teve vários ganhos intangíveis que eu já mencionei alguns deles, mas que a gente não tem como mensurar, que é essa questão do atraso, antecipação das ordens e das peças. Ficou muito mais fácil para ativar a cadeia de ajuda, a gestão da qualidade também, porque a gente entra, então, agora nos fluxos, conversa com a liderança dos fluxos, as pessoas se tornaram responsáveis pelas peças que elas produzem dentro daquele fluxo. Como a movimentação reduziu, então, também a questão de possíveis danos às peças reduziu também.
redução de transporte de peças, reduziu um monte, ficou evidente naquele exemplo que eu comentei agora há pouco da cômoda. O controle das máquinas críticas ficou muito mais fácil, porque a gente sabe exatamente qual é o gargalo. A gente teve uma grande melhora no gerenciamento industrial, porque eles conseguem, então, saber qual é o gargalo, a demanda que eles precisam, a quantidade de pessoas para fazer aquela produção, redução de refugos e retrabalhos. E o que é mais importante para a gente está implementando essa cultura de melhoria contínua e está tendo um engajamento dos colaboradores, que é o grande... o que nos motiva, né, a continuar trabalhando cada vez mais nesses tipos de projetos. E, por fim, aqui tem uma foto algumas fotos, né, desses trabalhos que a gente veio realizando aqui ao longo desse último ano passado, de algumas pessoas. Estamos aqui, eu e o Eduardo, na verdade, representando a empresa, mas tem uma equipe muito grande por trás ali que vem trabalhando conosco, que vem topando esses desafios conosco e que estão juntos com a gente nessa jornada que a gente sabe que é muito longa ainda e que a gente tem muito trabalho pela frente. Então, o nosso agradecimento a essa galera toda que vem trabalhando conosco e o suporte do Jacome também. É isso, muito obrigada, gente.